O mistério de qual Paulo refere a 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Que mistério é este? O próprio apóstolo, quando ele está escrevendo esta carta à igreja de Corinto, ele deixa bem claro que apenas as expressões são humanas, mas o que está se tratando aqui é de algo muito, muito espiritual, ou seja, de algo celestial. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando da Bíblia. Este canal é o canal PR João Guimarães, é o canal da bênção. Nós não discutimos outro assunto aqui, somente sobre a Bíblia. E nós estamos vindo desde Gênesis. Estamos agora encerrando já a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Fica comigo, me acompanha, faz parte desse clube, faz parte desse grupo, faz parte deste povo que vai morar no céu. Se inclui nesse canal, se inscreva neste canal, deixe seu like, faça o seu comentário. Vamos junto interagir e você possa convidar outro, mandar esta mensagem para outro amigo, outra pessoa também. Vamos ao texto sagrado. 51 é o verso de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Na linguagem NVI, diz assim o texto sagrado. Olha aí a tela para você me acompanhar. Nem todos dormiremos. Então existe um povo que dormirá e existe um povo que não dará tempo de dormir. Esse dormir é morrer. É o corpo físico morrer. Mas ele vai muito além. Ele diz, eis que eu digo um mistério, porque isso para entender precisa estar com uma fé aguçada, precisa estar com fé do nível alto, porque isso é coisa divina, é mistério, porque não é fácil de entender isso. Mas todos seremos transformados, é o que importa para nós. Transformados. Transformado, ele tinha acabado de apresentar a forma, o modelo, explicando como é a ressurreição do corpo, o qual indagara ele. Esse corpo será ressuscitado, de que jeito? Então ele explicou isso no vídeo anterior, nos versículos que antecedem esse capítulo 15. Agora ele está falando do momento que acontecerá no abrir e fechar de olho. Agora ele fala, então, ele diz o que vai acontecer. Primeiro, a transformação. Em segundo, verso 52, no momento no abrir e fechar de olho, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então ele fala do momento, ele fala da última trombeta, ele está dizendo que não terá outra oportunidade. Essa trombeta, ela é a última, não soará outras trombetas. Aqui é um termo militar, existe a trombeta para se preparar, existe a trombeta para ficar em posição e existe a trombeta, a última, para partir. Essa trombeta é a trombeta do tchau, é a trombeta do partir. E por isso ele deixa claro o som da última trombeta. Se você não obedecer este som dessa trombeta, não terá outra trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Este é o primeiro acontecimento. Os mortos ressuscitarão incorruptível, ou seja, foram depositados na urna, morreram um corpo corruptivo, por isso morreram. Mas agora ressuscita um corpo incorruptível. E aí ele usa o termo, e nós seremos transformados. Então existe
os que morreram e os que ainda estão vivos. Para os dois grupos é mistério, para os dois grupos é glória, para os dois grupos é transformação. O que foi morto com o corpo corruptível ressuscitará com o incorruptível. E o que está vivo num corpo corruptível será transformado no incorruptível. Quando ele diz nós seremos, ele está falando com a igreja que tem que estar preparada, porque se acontecer hoje, somos nós. Se acontecer daqui 2000 anos, serão eles. Mas Paulo não está falando para o futuro, está falando para já. Porque para estar na posição de receber a transformação, tem que estar pronto. Então ele usa o termo nós, porque ele estava falando com os vivos e não com os mortos. Então, a ele referir com os mortos, eles ressuscitarão primeiro. Quando ele está falando para os vivos, que somos nós seremos transformados. Por isso ele usou o termo nós, não significa que ele está dizendo que ele não iria morrer. Verso de número 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, destrutível, se revista de incorruptibilidade. Isso é necessário. E aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, quando chega no verso de número 54, ele diz, quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Nesse momento, com quem isto acontecerá? Com a igreja de Cristo. Com a igreja de Cristo. Não é com a nação, não é com nações, não é com a igreja. Nesta igreja, ela é comporta de nações. Então, a igreja, ela é fundada de nações. Então, a igreja entrará nesse estado de transformação, de incorruptibilidade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, termina o pecado. No verso 55, onde está a morte? A sua vitória, onde está a morte? O seu aguilhão. Aí diz, o 56, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. E ele vai para o 57. Graças a Deus, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O processo está lá em Gênesis capítulo 3. Porque lá surgiu o pecado. Lá começou a morte. Vem de lá se arrastando o sofrimento. Lá iniciou um corpo incorruptível. Lá começou um corpo, lá se tornaram um corpo destrutivo, cheio de dor, de sofrimento, de gemidos, de doenças. Mas aqui na transformação, então, a vitória destruirá a morte. Então, acaba-se o aguilhão, destrói-se o aguilhão, que é a lei. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, porque a lei é que mostra o pecado. Então a lei mostra, dá força ao aguilhão, o aguilhão vai e destrói. Mas então Paulo dá um brado maravilhoso. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem transformou, quem fez, quem completou esta obra? O Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória. Deus nos deu esta vitória por meio do seu Filho amado, lá na cruz do Calvário, lá no túmulo,
ressuscitando. Bendito é o nome do Senhor. Ele conclui no verso 58 dizendo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Deixa eu te falar uma coisa. A chamada aqui é para não parar. A chamada aqui é para continuar em posição. É um grito para o soldado. Não solta a sua espada. Não saia da posição. Não se deixe, não fique despreparado. Mantenha em pé, mantenha focado, mantenha firme, porque a sua atitude, o seu trabalho, os seus atos não serão inúteis. Tu não estarás trabalhando em vão. Então, meus amados irmãos, mantenham-se firme, mantenham-se constante, mantenham-se dedicado, mantenham-se envolvido, mantenham-se crendo. Aleluia! Esta dor terminará, este sofrimento terminará, este mundo nada se levará, este lugar de dor, de canseira, de compromisso findará, tudo terminará. Jesus Cristo nos dará esta vitória. Jesus Cristo nos transformará desta situação que está trazendo tanta dor, tanto pesadelo, tanta dificuldade, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada possa te abalar. Seja sempre dedicado na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Haverá um arrebatamento. Haverá um corpo transformado, haverá uma ressurreição. Segue avante para a glória de Deus. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, porque o Senhor é bom e eterno é a tua misericórdia. Seu teu nome glorificado para todo sempre. Pai bendito, que esta palavra possa fluir, meu Deus, aos corações, no poder do teu nome. Amém.